Agora vamos falar da cisterna calçadão. Esta é uma construção que tem a finalidade de armazenar água para a produção de alimentos e criação de animais de pequeno porte. Interligada a um calçadão, que vai captar a água da chuva, tem capacidade para estocar até 52 mil litros de água. O primeiro passo para a construção é a identificação do local, que deve ser na área do quintal, para facilitar o trabalho da família. Depois tem início a escavação da cisterna. Ela deve ter 1,80 m de profundidade e 7 metros de diâmetro. Nela vão ser trabalhados o fundo, as paredes e o teto. A escavação pode ser feita com máquina, mas no metro final a atividade deve ser manual para não ultrapassar a profundidade indicada e evitar aterramentos no fundo, que é estruturado com um contrapiso, uma grade de ferro e um piso reforçado para finalizar. O próximo passo é levantar a parede. Uma das formas mais comuns de parede é com 3 linhas de placa, no tamanho de 60 por 50 centímetros. Estas placas são feitas de areia e cimento pelo pedreiro. As placas devem ser montadas em cima de uma lona para evitar ressecamento. A construção das cisternas, as placas da cisterna, simplesmente botar uma lona abaixo da placa já evita que parte da água que ficaria na placa, umidificando o cimento, se perca para o solo. Então já faz com que você tenha uma qualidade melhor simplesmente colocando um plástico. Erguida a parede, segue-se para a coberta. Nesta etapa são necessários caibros feitos de concreto e ferro. Eles vão dar sustentação às placas do teto. Depois, toda a cisterna é rebocada e pintada com cal branca. Para a construção do calçadão, o terreno deve estar com um desnível suave. Caso seja plano, deve-se escavar para alcançar a inclinação desejada. Não se deve fazer aterramentos, pois isto acarreta possíveis rachaduras. Por este mesmo motivo, o piso deve ser feito por inteiro num só dia. Toda a área vai ser ladeada por um pequeno muro de alvenaria. O piso deve ser feito com concreto repartido em placas de até 1 metro quadrado e espessura mínima de 4 a 5 centímetros. Entre as placas devem estar as juntas de dilatação, que podem ser de silicone, polietileno ou outro material. O importante é que tenham sempre a mesma espessura das placas. Ainda segundo o professor, estes cuidados precisam ser levados em conta no momento da construção. As juntas, elas estão colocadas, estão meio onduladas e tudo, mas elas estão todas externas, não tem nenhuma junta coberta, porque onde está coberta, ela acaba rachando. Nesse ponto aqui, em que ela some, o cimento cobre, aí a rachadura veio para o lado de cá. Então é importante que ela fique, de fato, exposta, fique visível para poder evitar que o concreto por cima dilate mais do que o permitido. Na hora que for misturar massa, bota água suficiente apenas para poder conseguir misturar sem cansar muito. Mas não bote água demais, senão vai enfraquecer e você vai ficar assim, solto. A areia fica solta porque o cimento está muito fraco. Para levar a água do calçadão à cisterna, deve ser construído um pequeno tanque, conhecido como decantador, composto por 2 canos, um de 100 milímetros com uma peneira numa das extremidades para evitar a entrada de sujeira para o interior da cisterna, e outro de 1 polegada que funciona como um sangradouro. Alguns cuidados são necessários. O calçadão deve receber uma cerca para evitar a entrada de pessoas e animais. Os moradores devem varrer com frequência e fazer reparos sempre que preciso.